Pode ter chegado por aqui, pelo nordeste da Índia, como nós já vimos em outra aula. Observe que passa pelo Irã, inclusive, né? Região dos Árias, os antigos Árias. Então, tudo a ver, semítico-ariano. Pô, são descendentes de Noé, descendentes de Sem, e são os Árias. Essa parte. Não tem forçação nenhuma, é lógico, é perfeitamente racional o pensamento do Penaforte. Ele vai passar por aqui e é exatamente isso. Pensa, Noé, Sem, Cam, Jafé, beleza? Daí vai ter o Eber, descendente de Sem, e Eber vai ter ali Joctã, né, descendente de Eber. E Joctã e Peleg. Da linhagem de Peleg virá Abraão. Da linhagem de Joctã vão vir esses outros filhos que vão se espalhando por aqui. Tá? Então alguns ficam no atual Iêmen, outros foram por cima, na região dos Árias, originando os povos Árias, né, que é o Irã. E aí vão se espalhar pelo norte da Índia. Vamos em frente. E Ofir estava marcado aqui embaixo, na região do atual Iêmen, deve ter descido por aqui, talvez até mesmo por mar, que depois, evidentemente, nós temos aqui a transição total, né? E a América como Índias ocidentais. Aqui eu estou mostrando para vocês um local aqui que tem o canal Pison, o canal Gihon, o canal Eufrates, aquela região da Arábia. Nós estamos, na verdade, olha onde? Na província de Tamil Nadu, no sul da Índia. Então, os nomes bíblicos foram dados aqui, né, para os rios do Éden, aqui no sul da Índia, né, para canais de rios. Percebe, então, lá no sul da Índia eles fazem uma referência nos canais de uma cidade indiana, tá? Um país que não tem religião judaica, não tem religião cristã. Eles vão lá e dão o nome dos 4 rios do Jardim do Éden, que aparece no relato bíblico. Só uma curiosidade, que são o Pison, Gion, o Tigre e Eufrates, né? Então, o próprio Flávio Joséfo, ele vai concluir que um desses rios aqui, eu citei antes nessa aula aqui, é o Ganges se espalhando, porque até hoje há muita discussão entre os outros 2 rios. O Tigre e o Eufrates é meio que unânime que eles ficam na região da antiga Suméria, né? Ali na Mesopotâmia. Agora, os outros há um pouco de discussão, e o Flávio Joséfo vai defender que era o Ganges que se estendia por cima ali até chegar na Mesopotâmia. E por que eu estou mostrando isso? Veja, bom, na verdade, o Brasil foi batizado da forma como a Índia foi batizada, os rios do Brasil, significando os 3 países de Ofir, Índico, Arábico e Brasileiro. Então haviam 3 Ofir. O Ofir se estendia, os domínios de Ofir, entre aquele sul da Arábia, Índia e até o Brasil, pela Amazônia. E a terceira vem fazer a linha do sertão. Esses 2 rios, o do Amazonas e o da Prata, princípio e fim, alfa e ômega, vou dar como exemplo desta costa, são 2 portentos na natureza. São como 2 chaves de prata ou de ouro que fecham a terra do Brasil. Ou são como 2 colunas de líquido cristal que a demarcam entre a região da Aurora, Ásia, e o país da separação, a Merogaia, não só por parte marítima, mas terrestre. Podemos realmente apelidá-los de 2 gigantes que a defendem e demarcam em comprimento e circuito. Então você olha só, pessoal, que interessante, 2 rios que fazem o país da separação. Lembra que a gente viu Suparará, terra separada muito distante, Camérica do Tupi ou a Merogaia do grego. Será que isso tem alguma coisa a ver com essa nova configuração? Será que houve alguma mudança geológica ou de acesso aos continentes após o dilúvio? Nós vamos ver algumas coisas muito interessantes ainda nesse curso sobre as possibilidades no que tange ao dilúvio. Mas a última parte que eu separei aqui, da página 108, esses 2 rios, Amazonas e Prata, e aqui, Penaforte, coloca entre parênteses, Ofir e Cávila, ou Ofir e Havilá, não somente presidem ao mar com a vastidão dos seus corpos e bocas, mas ainda com a extensão de seus braços, abarcam a circunferência toda da terra do Brasil.
fazendo nela um semicírculo de mais de 1.500 léguas, e por outra mais ao largo, outro de mais de 2.000 léguas. Lembrando que lá em cima ele chama de forma triangular. Aqui nós temos, aqui embaixo do Uruguai, está o mapa do Brasil, aqui é a Bacia do Prata e a entrada do Rio da Prata, que sobe aqui. Aqui em cima nós temos o Rio Amazonas. Olha que interessante. Forma exatamente esse triângulo entre um rio e outro. E da onde vem o nome do Rio da Prata? Esse mais ao sul que nós vimos aqui, que marca aqui o cruzamento do Brasil, delimitando o Brasil com o Paraguai, adentrando o Mato Grosso, alimentando o centro-oeste ali. As ramificações indo para o sul do Brasil também, né? O Rio Eufrates, em hebraico, Prat, é o mais longo e um dos mais historicamente importantes rios da Ásia Ocidental. Rio Prat. Juntamente com o Tigre, é um dos dois rios que definem a Mesopotâmia. E nós temos aqui aquele mapa que nós vimos, né? Região do Iraque, Tigres e Eufrates, ou Prata, Rio Prata. Mesopotâmia significa literalmente terra entre os rios. Ele é um dos chamados 4 rios do paraíso, resultantes da divisão do rio que passava pelo Jardim do Éden. Agora, olha a importância do Rio da Prata. Adentrando por aqui, né, pelo sul, abaixo do Uruguai, ao sul do Uruguai, acima de Buenos Aires, na Argentina, adentra, olha a bacia hidrográfica, os lençóis freáticos, o tanto de água que nós temos aqui, contando rios e subterrâneo, alimentados pela bacia do Prata. Tudo parte desse complexo aquífero do Rio Prata, o Eufrates brasileiro, digamos assim. Chegando aqui, evidente, até a região da Tríplice Fronteira, né? Bom, voltando à Índia aqui, né, nós vimos o rio Ganges, que Flávio Josefo acreditava ser o rio Pison da Bíblia. Nós vimos aqui, está escrito que abaixo do Pison, a terra que rodeia o Pison, é a terra de Havilá, onde há ouro, e bidélio e pedra sardônica. Bom, basicamente a Índia é muito ativa na mineração. A mineração da Índia é a atividade econômica com maior contribuição significativamente para a economia da Índia. E nós temos aqui também, ao sul, um outro rio que corta a Índia também, no sul da Índia, que é o rio Kaveri, um nome muito parecido com o antigo nome de Havila, de Kavila, né? No caso, Kavila ou Havilá. Temos o rio Kaveri, no sul da Índia. Sardonyx, ônix vermelho, sardônica, uma pedra encontrada aí no Brasil e na Índia também, em grandes quantidades. Então eu acho que o mais interessante dessa parte aqui é essa configuração que existe entre a disposição do Brasil e a disposição da Índia, sendo demarcados e divididos entre os irmãos, filhos de Joctã, como Ofir e Revilá. A gente sabe que, em termos bíblicos, nessa época, as pessoas viviam muito mais antes do dilúvio. Deixa eu voltar para mim aqui. Deixa eu ver se ainda tem alguma coisa para eu mostrar aqui, que era importante. Cidade de Manoa. Aqui que eu falei tanto dos filhos de Noé, para quem não viu essa parte, né? Sem, lembrando, recapitulando, Eber, Joctã, os filhos de Joctã, tá? E aqui do outro lado, dos descendentes de Peleg, é que vai vir Abrão, né? Então, o termo hebreu vem de Eber, o termo semita vem de Sem, tá? Então, povos hebreus e semitas. Só que não são israelitas, tá? Esses de cá, eles seriam semítico-arianos, não são israelitas. São povos hebreus, semitas, mas não israelitas. Uma vez que os israelitas, eles provêm de Abraão, né? E de Jacó. Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, né? Enfim. O estudo ele é bem completo, na verdade, né? Isso daqui que eu mostrei sobre esse mapa aqui foi apenas uma conclusão ali. Você vê que está na aula 11 desse estudo, né? Aula 15 total do módulo ali. Esse módulo já está com mais de 34 aulas no momento e vai ter muito mais. Por isso que eu recomendo que quem for fazer o curso entra no vitalício, tá? É importante falar sobre isso, porque às vezes o pessoal reclama, mas o curso, vai fazer propaganda do curso. Deixa eu falar uma coisa. Se não fosse pelo trabalho
desse projeto chamado Verdadeira História do Brasil e de todos os alunos, de toda essa pesquisa que é possibilitada, é viabilizada por conta desse curso, a gente não estaria fazendo essa live aqui. Tá? Eu nem saberia dessas coisas. Você vê que muito do que foi noticiado agora, do que foi encontrado com essa seca na Amazônia, no Rio Amazonas, Rio Negro, na verdade, o Rio Negro junto lá com aquela região do Rio Urubu, Encontro das Águas, a gente já estava sabendo. Né? Quem está fazendo as aulas já estava ciente disso. A gente não saberia todas essas coisas se a gente não pudesse fazer esse trabalho. Né? Então, evidentemente, eu gostaria que os alunos aí que fossem entrar, entrassem no módulo vitalício.